com primeira pauta aqui com vocês. Lembrando que não é uma entrevista, fiquem à vontade, vamos batendo um papo aqui, né? Isso aí. Eu vejo, assim, o futebol como um todo, a indústria esportiva, eu tenho falado isso há vários podcasts, é muito violenta, assim, o futebol principalmente, né? A pressão, a gente tem visto cada vez mais casos de invasões de CTs, de profissionais do esporte sendo importunados em áreas públicas, quando ele poderia não pode sair pra jantar depois de perder um jogo. Eu acho isso um absurdo. O cara não matou ninguém, né? Então, assim, é uma discussão que a gente tem tido aqui em alguns podcasts, né? A pressão muito grande. E, assim, eu vejo em outras praças, principalmente nos Estados Unidos, talvez Europa, uma capacidade do marketing lidar melhor com a derrota e até explorar, em termos de marketing de conteúdo, a derrota. A gente viu recentemente também, não, já tem um tempo, por exemplo, uma série do Netflix do Michael Jordan. Os caras estão filmando ali anos e anos de derrotas, né? Então, assim, esse assunto, né? Começa Marconi ou Fred, quem quiser dar esse pontapé inicial. Como que a gente pode trabalhar o marketing no Brasil, explorar um pouco mais, principalmente no futebol, esse ambiente de derrota, que é muito duro, mas que certamente tem muitos conteúdos ali para serem mostrados, ou se realmente não é possível, nossa maturidade de mercado não permite isso? Vou começar aqui, eu acho que o ponto-chave aí é, até aqui no Brasil, a cobrança não só no futebol, né, é muito grande em todas as esferas. A gente acabou de ver aí os Jogos Olímpicos e a sensação que a gente tem de que o segundo colocado, o vice-campeão, é sempre o primeiro que perdeu, né? E isso é um fato muito raizado no coletivo do torcedor brasileiro. Eu acho que em função disso, né, de ter sempre, almejar a primeira posição, sempre almejar o título, qualquer resultado diferente disso já é encarado como derrota. E normalmente, principalmente no caso do futebol especificamente, a reação do torcedor ela é muito irracional. Eu já vi cenas muito trágicas, né? Trágicas e curiosas, né, em ambientes de estádios de futebol, com pais, com criança no colo, marido do lado da esposa, praticando cada ação dentro do estádio que não era compatível com uma pessoa ali, um membro de uma família, né, com o pai, com uma criança, com o marido, com a esposa, ao ponto de que isso também, durante muitos anos, principalmente no futebol, as pessoas incentivavam o torcedor a ter um comportamento muito mal educado e irracional. Era comum quando o torcedor na arquibancada começava a xingar, falar palavrão, xingar a arbitragem, xingar o atleta, xingar a comissão técnica, e era comum isso ser avalizado por quase todos como, o cara pagou o ingresso, ele pode fazer o que ele quiser ali. No estádio pode. No estádio pode. Isso, tanto no estádio. O estádio, ele era visto como ali é onde o cara vai para ele poder liberar o estresse dele, a energia negativa dele. Então, assim, era tudo muito permitido. E essas coisas, elas têm mudado com o passar do tempo, né? Mas, ainda assim, nós viemos de uma cultura onde isso era muito presente. Então, acho que esse é um processo de evolução natural, de educação, acima de tudo, para que as pessoas possam conviver não só com as vitórias, mas também com as derrotas. Eu acho que as derrotas, é a partir das derrotas que são construídas as vitórias. E talvez isso ainda não esteja tão familiar para a maioria das pessoas. Eu concordo. Eu acho que... Primeiro, eu acho que isso é intrínseco do esporte, né? O esporte, ele, pro bem e pro mal, ele trabalha muito na parte da emoção. E a emoção você tira muito da racionalidade. Então, muitas vezes você vê dois torcedores ali se desentendendo ou xingando por causa de uma cor de camisa diferente, sendo que se fosse em qualquer outra atitude do dia a dia, um estava segurando a porta do elevador para o outro, um estaria ajudando o outro a carregar a compra do supermercado. E por conta daquele ambiente, daquele momento e daquela cor de camisa, as pessoas são hostilizadas, né? Recentemente eu me lembro, não me lembro qual era o time, de uma família que estava no lugar errado e as pessoas hostilizando e... Poxa, você viram pessoas com as suas famílias utilizando uma outra família, em vez de ajudar a sair, trocar e conversar e proteger e levar tudo numa boa, ou fazer como eles fazem em vários outros lugares do mundo que a gente vê, que é
fazer aquela brincadeira, né? Junta todo mundo em volta e canta mais alto do que eles. Tipo assim, faz a torcida ser ouvida, né? Em volta deles e tudo, mas sem agressão, sem... Mas é isso. A gente teve esse problema no mundo inteiro, né? Na Inglaterra, a gente teve os hooligans, né? Nos anos 80, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, que foi um problema muito grave, que foi resolvido num âmbito mesmo governamental, né? A ponto da época primeira-ministra britânica ter que intervir de maneira veemente e falar, olha, ou vocês resolvem isso ou a gente vai acabar com o futebol na Inglaterra. É algo inimaginável. Mas o mais difícil, talvez, é achar o papel do marketing nisso. Eu acho que você deu um exemplo muito bom, que é a questão do conteúdo, né? Eu acho que trabalhar o conteúdo, mas eu vou dar um passo para trás. Eu vou voltar na educação. Eu acho que, primeiro, legislação e educação. São duas coisas que têm que andar em paralelo. Sim. Não adianta a gente falar, mas é educação. A educação... a questão é sistêmica, né? Ela não é... Você tem que ter... E eu acho que temos os caminhos para chegar lá, né? O futebol está se profissionalizando como nunca esteve profissionalizando, né, no país, com as SAFs, enfim, com as gestões mais modernas, mas a tecnologia ajuda muito, então hoje em dia você tem as condições de fazer no estádio, entrar quem pode entrar ou barrar quem deve ser barrado, né? Então, assim, precisa de uma força conjunta, né? E eu acho que são de várias e várias mãos. Então, o governo na parte de uma legislação mais forte, um programa de educação mais forte, e aí essa educação são de várias mãos, né? O clube, as federações, a imprensa, a mídia, vocês que são, né, formadores de opinião e comunicadores. Enfim, eu vejo uma conjunção de coisas para que isso possa mudar. E aí sim entra o papel do marketing da comunicação. E aí que eu queria pegar. Nesse contexto, vocês acham que existe uma, entre aspas, não vou tratar como dever, vamos tratar como oportunidade, para marcas e clubes trabalharem esses temas de uma forma mais concisa, de uma forma mais coesa? Eu digo assim, cara, a gente vê em alguns momentos... Você fala a educação? A educação. Porque a gente fala, né? Cada $1 investido no esporte, 5 menos em outras áreas, e um deles é a educação. Isso eu falando de política pública. Então, o que me chama a atenção dentro disso é que eu acho que a gente tem poucas campanhas educacionais que o Mar Esportivo poderia explorar junto com possíveis parceiros, de coisas simples, da forma de uma conduta dentro de um estádio a situações mais amplas. Eu tenho visto algumas vezes o Fortaleza com algumas campanhas mais contundentes assim, mas ainda muito pouco. Por que acho que vocês a gente vai acham entrar que no isso... diabo do SG, né? Talvez. Por que vocês acham que isso é pouco? Vocês acham que é uma linha tênue e a gente fica meio de receio de tocar nessa ferida? Ou isso ainda não é algo que as marcas e que os clubes não identificaram? O que vocês acham a respeito disso? Bom, se a gente estiver falando do tema violência, eu acho que os clubes fazem bastante coisa. Eu discordo aí do seu ponto de vista, né? Eu acho que a gente realmente faz campanha, trabalha, utiliza sistema de som do estádio, telão, rede social, até porque... Os próprios atletas, né? Os atletas também, até porque qualquer coisa que acontece dentro do estádio, o clube tem a punição em dinheiro e punição esportiva. Sim. Então, por isso, há de fato uma preocupação dos clubes em relação ao tema violência. Mas eu acho que o principal, né, e talvez você possa ter razão nessa linha, né, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar do ponto de vista da educação. E a educação, não adianta hoje a gente começar a trabalhar os torcedores que estão no estádio. A gente precisa trabalhar uma faixa etária mais nova, trabalhar nas escolas, trabalhar do ponto de vista educacional e de mostrar a importância das pessoas de se respeitarem, né? Então, assim, do ponto de vista de campanhas, há muita coisa que está sendo feita, mas eu acho que o que a gente está fazendo hoje é quase que enxugar o gelo, porque a gente já tenta trabalhar um torcedor que dificilmente vai mudar o seu comportamento, a não ser que receba as punições. A justiça desportiva ela não é tolerante com isso. O problema talvez é a justiça comum. Não, nem é criminal, né? A gente vê casos, tem vários casos recentes que nenhum torcedor foi banido do estádio. Não, isso que eu tô dizendo. A justiça desportiva, na minha opinião, né, posso estar errado, eu acho que ela cumpre o seu papel, porque invariavelmente os clubes são punidos. Eu acho que falta... Exato, isso. E a parte da educação.
Mas um gancho interessante. Eu acho que tem muita coisa sendo feita assim. Eu me lembro, e eu acho que as empresas... É muito delicado uma empresa comprar essa ideia, diálogo, né? Vou comprar essa briga, né? É muito ao mesmo complicado. tempo que afasta elas também, né, de patrocínios. É muito difícil, porque ela vai associar a marca dela, muitas vezes, a um momento de violência, ou ela vai ter que tomar um lado, ou coisa parecida. No entanto, a gente tem ativações geniais. Eu me lembro de uma fábrica de refrigerante, a Coca-Cola, fez uma ação muito bacana, salvo engano foi a Coca-Cola, tá? Posso estar enganado. Uhum. Mas uma fábrica de refrigerante fez uma ação na Espanha com Barcelona e Atlético de Madrid. E quando você comprava, tinha um telão, né? Era um totem que vendia refrigerante e tinha uma tela com uma câmera. Todo refrigerante que você comprava, eu sou do Barcelona, eu comprava, caía um refrigerante de graça para um torcedor do Real Madrid. Interessante. Do Atlético, do Atlético Madrid, do adversário. Do time adversário. Eu acho que era o Atlético, salvo engano. Tem uns anos já, não me lembro muito bem, mas enfim. Mas a ação era essa. Então, ou seja, você comprava um refrigerante para o seu adversário tinha que comprar um refrigerante para você. Isso é uma ação muito legal. Sim. Isso aproxima. Sim. Isso você traz, você comunica, você traz para perto, você humaniza aquela outra pessoa. Isso aí. Então, eu acho que esse tipo de ações e marcas fazem... Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem vários outros. Sim. Vários outros. Se você pesquisar aí cases de marketing esportivo e ativações, então as empresas elas vão, mas elas vão até certo ponto. Né? Não podemos esquecer que o objetivo da empresa não é o esporte, do patrocinador. Né? O esporte é um veículo de comunicação, uma ferramenta do marketing dele para que ele possa atingir mais pessoas. E se eu tomar partido de uma briga é muito, muito complicado. E eu acho que vou puxar um pouco do saco do meu colega aqui, Marconi, é heróico. No futebol hoje, você conseguir patrocínios com cenas, muitas vezes, nos fins de semana, que são lamentáveis. Sim. E você ainda conseguiu patrocínio, porque aquelas marcas estão ali. Quando um torcedor briga com a camisa, com o patrocinador na camisa... A imagem roda, né? Cara... Em vez de você estar na parte de esporte, você está na parte policial. Quando você vai numa empresa grande, e o cara faz a avaliação... de mídia dele, ele sabe exatamente, existem ferramentas hoje que falam, olha, eu sou da marca tal e eu quero tudo que tem de negativo com a minha marca. Sim. Vai aparecer. Se vocês já tiveram todas as brigas. Situações que vocês foram negociar, não, no futebol muita violência, eu não patrocino, assim, já tiveram alguma situação assim, desse sentido? Eu não. Abertamente assim não, mas é comum quando uma marca vai patrocinar um clube em uma cidade que é dividida, como BH, né, que tem 3 grandes clubes, Belém, que tem Paysandu e Remo. Então, normalmente, a marca ela fala, não, se eu tiver em todos, eu vou. Se eu tiver só em um, não tô fora. É sempre muito, muito delicado, né? É muito delicado. Principalmente quando você fala abertamente sobre isso. Então, uma ação como essa desse refrigerante, eu achei um grande exemplo de como que você pode fazer uma coisa de uma maneira muito elegante e muito eficaz, né? Achei muito, muito, muito bacana. Assim, acabou que a discussão ela foi para violência entre torcidas, né? Não só violência. Na verdade, assim, eu comecei um pouco esse debate intra-clube, né? Então, assim, da sua torcida com o seu próprio clube. Então, às vezes, um momento de derrota, que tem todo aquele alvoroço, aquela... né? A gente tá... Acho que não sei se a rede social trouxe essa superficialidade nas relações. As pessoas se dão no direito de ir na rede social da outra, de xingar. E isso tá indo pro pessoal. Então, assim, a discussão que eu faço, assim, é se dá pra, de alguma forma... Talvez isso é um negativo das plataformas digitais. Por outro positivo, talvez seja que os clubes podem tentar, não sei se conseguem, controlar um pouco a narrativa das coisas. Então, não sei se dá pra produzir conteúdo dos momentos de derrotas, assim, sabe? Se dá pra explorar isso de alguma forma. Né? Isso é explorado do ponto de vista de superação, né? Então, às vezes você vai construir a história de um campeonato. A história de um campeonato, ela tem momentos de glória e momentos de derrota. Então, na construção dessa história, você pode aproveitar desses momentos. Agora, do momento específico, poxa, você acabou de perder um jogo. Na semana que você perdeu um jogo, dificilmente você vai conseguir construir algo que vai engajar o seu torcedor de maneira que ele vá te abraçar. A não ser que seja aqueles jogos. Isso já aconteceu várias vezes. Já fiz várias, agora, Atlético Fluminense. Aí o Atlético está com uma campanha dessa. Você perde um jogo que é uma partida de... dois jogos seguidos. Tem um jogo numa semana, na outra semana tem um jogo seguinte. Se você
perdeu esse jogo, tem condições de você envolver o torcedor, engajar o torcedor para disputar a partida seguinte. Eu já participei de eventos onde a gente perdeu o primeiro jogo por 4 gols de diferença e a gente conseguiu mobilizar o torcedor para o jogo da volta. Embora não tenha dado certo no campo, né, a gente acabou perdendo o jogo, mas ainda assim a torcida se mobilizou em função disso. Tem um outro exemplo enorme, que é o Vasco, há 3 anos atrás, quando ele bateu o recorde de sócios-torcedores, ele foi em cima de uma derrota e foi em cima de uma ação de um rival. Como uma resposta a uma ação do rival. Você tem o Atlético, quando você deu o exemplo do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro quando caiu, né, o que foi o estádio naquele momento de derrota, no dia do último jogo da queda. Né, o que foi o estádio. Depende muito do gatilho, né, para você poder usar isso. E os influenciadores, assim... Mas, de novo, é algo muito delicado, tá? Quando os astros se alinham que as coisas dão certo. Porque o mais... Você pode jogar contra. Se você falar sobre a derrota é muito complicado. Você vai pedir desculpa, você vai... Né, eu acho que é um papel que... Não sei, é bem delicado. Antes de você mostrar alguma fragilidade é complicado, né? Antes de você entrar no influenciador, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu acho que vai bater com essa questão do influência de público-alvo. Na verdade, seria o influenciador que às vezes é o setorista que põe pilha nessa conversa. Se dá para chamar eles para conversar, opa, peraí, não publica aí. Não publica isso é forte, né? Mas assim... O que a gente tem hoje em dia, você entra... tudo bem que o X tá banido, bloqueado, mas... né, você tem ali nas plataformas de redes sociais seguidores ali, às vezes até micro, médio, com 10, 15 mil, 20 mil seguidores que fazem não vou dizer fazer a cabeça é forte, mas molda o comportamento. Então ele abre uma live pós-derrota, bate no treinador, isso gera... Eu não sei se os clubes também podem de alguma forma, não sei se também é o papel do marketing, né, mas... Porque tem essa interseção marketing também, porque no caso do marketing vendas, né? Comunicação como um todo. Comunicação, se dá pra chamar esse pessoal pra conversar, pra educar, talvez uma marca de... É complicado, né? Depende muito do conteúdo. Se você tá... Se o que está sendo comentado ou sendo objeto de influência do ouvinte ali, do telespectador, for algo que não seja fato, há uma maneira de você intervir. Agora, quando é um fato, né? Poxa, o time perdeu. E um influenciador vai falar sobre a derrota do time, sobre fatos que de fato que realmente aconteceram, é difícil de intervir. A não ser que ele esteja caminhando por uma trilha que seja completamente equivocada, ou falta para ele alguma informação, ou ele faça de fato uma apologia para violência também. Isso também, né? Porque a galera aí você pode corrigir. Agora as armas, né? Como se diz. Então, exato.